eu ia ser aquele que, cadê, deixa eu ver, né? Cadê? Sim, Eu sim. seria daquele que iria. Então, eu sempre tive um pouco de cisma pessoal, não com relação a outras pessoas. A essa questão, Deus me falou, ouvi a voz de Deus. Eu sempre ouvi a orientação da palavra e para mim é suficiente. Está sendo pregada uma mensagem, a mensagem pode ali tocar meu coração, mas eu nunca tinha tido nada de cunho sobrenatural que dissesse assim, puxa, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. Nunca tinha tido. Eu acho que justamente por conta dessa característica. E nesse momento que eu estava ali, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar mais para Ti, me ajude a ter um ano diferente. Era início do ano, eu estava sentindo a responsabilidade de me dedicar um pouco mais ao Senhor. E eu falei, olha, eu sei, né, e meu irmão, sempre fomos muito unidos, eu sempre fui muito leal a ele. Recebi N propostas de trabalho eh, com condições muito melhores. E nunca cogitei, mas nem passou pela minha cabeça deixar o meu irmão. Eu falei, não, vou deixar meu irmão, né? Naquela época eu estava ali na farmácia, ali aos 20 anos, eu recebi uma proposta da Merck Sharp Dome, que é uma grande empresa de medicamentos, multinacional, e eu ia entrar já com uma função de liderança, antes dos 21 anos, com um salário 4, 5 vezes maior do que o que eu tinha de retirada na farmácia. Eu falei, não, não, mas nem cogitava, isso não era nem cogitação para mim. Então, naquele momento eu estava lutando com Deus, porque eu falei, Senhor, eu vou conversar com meu irmão. Eu vou conversar com ele, mesmo que eu tenha que reduzir a minha retirada mensal, o meu salário, mas eu vou trabalhar somente até tal hora, porque eu quero dedicar uma parte do meu tempo para ti e tal. E eu estava naquela luta com Deus, pedindo a ele que me permitisse aquele ano ser mais útil. Sim. E foi exatamente nesse momento que veio algo assim que para mim foi inusitado. Eu não ouvi voz nenhuma, mas foi uma. É como já ouviu os seus pensamentos muitas vezes? Seu Já. pensamento falar tal coisa, ou. Então, foi uma coisa dessa natureza. É muito incisivo na minha mente assim, né? Vá pro IAN fazer teologia. Eu, obviamente, fingi que não era nada e continuei orando, pedindo. E veio uma segunda vez. Eu fingi que não era nada também, fui mais uma vez, continuei minha conversa, minha oração. E aí foi bem incisivo uma terceira vez. E eu falei assim: olha, vou pro IAN fazer. Aí eu comecei a discutir supostamente com a minha mente, né? Uhum. Eu vou pro IAN fazer o quê? Tal, e não sei o quê, minha vida aqui, trará, trará. Eu comecei a discutir e é impressionante que cada empecilho que eu colocava, cada obstáculo que eu colocava, vinham textos bíblicos inteiros à memória, assim. Textos bíblicos, eu nunca fui bom em memorizar texto bíblico. E vinham textos bíblicos inteiros, assim, na memória, tal, respostas prontas, né? Eu falando, eu questionando ali em silêncio, em oração e vindo essas confrontações. Depois de um tempo de discussão, de briga, eu falei: olha, Senhor, eu não tenho certeza se é o Senhor quem está falando comigo ou se é algum fruto de alguma coisa da minha cabeça, minha mente está impressionada com alguma coisa. Eu não sei. Vou fazer o seguinte: não se ire, não se chateie, mas eu vou lhe pedir. Tem 4 pessoas, eu falei na minha oração, tem 4 pessoas que o Senhor sabe que são extremamente importantes para mim no aspecto espiritual. São pessoas assim preponderantes. Eu estarei orando, era sábado, né, à noite. Eu falei, eu vou orar no domingo, segunda, terça e quarta. Quarta-feira, eu vou começar a falar com essas pessoas. E a partir da resposta dessas pessoas, eu vou entender se é ou não o Senhor que está falando comigo. E aí encerrei a oração, me dei por contente em encerrar a oração assim. E terminei a oração e de fato me pus a orar, né, por esses dias, pelo assunto. E na quarta-feira, logo após ali o culto matinal, eu e minha esposa não tínhamos. A nossa filha era pequenininha, mas era bem cedinho antes de eu sair para trabalhar. Minha filha tinha 2 anos, ainda estava dormindo. Terminamos
nosso culto ali, eu e minha esposa, e eu ia sair para trabalhar. E antes de sair, eu falei, a primeira é ela, é óbvio, né? Só que havia um requinte de crueldade na história, porque há alguns anos nós tínhamos ido visitar um amigo, um casal, né? Ele pastor, ela, a esposa dele. E quando ela contou um pouquinho sobre a dinâmica da vida, minha esposa fez uma declaração muito interessante. Ela disse assim, depois que ela descreveu como é que seria o final de semana dela, minha esposa disse, graças a Deus que eu não sou esposa de pastor. Eita, E ainda arrematou, né? essa? Ainda arrematou, né? Deus que me livre de uma situação. E nem eu, né? Eu não tava perto, nunca imaginei. Nunca conversava a respeito. Nunca imaginei. Não, nem passava, mas nem de longe não passava pela minha cabeça, né? Então, eu tava muito tranquilo. Eu falei, tranquilo. Quando eu falar com a minha esposa, é a primeira que vai dar a resposta negativa. Eu já tô livre do meu compromisso. Então, eu tava com tudo articulado para pegar Deus na curva. Né? Ia pegar Deus na curva. Eu falei, cara, quando eu jogar para ela, ela vai dizer, ela vai dar um pulo. Quando ela der um pulo, eu digo, ó, senhor, eu tentei, né? Hein? Não, tipo, o combinado eram os 4, né? Sim. O combinado eram os 4. E aí eu sentei com ela, terminamos o culto, falei, amor, senta aqui um pouquinho, falar contigo. Ela sentou, aí eu, claro que não ia fazer preparo nenhum, né? Eu tava tentando dissuadi-la, né? Eu falei assim, ó, eu tô pensando em largar tudo, olha a pressão, né? Largar tudo para ir pro IAN fazer teologia. E aí, o que você acha? Ela parou, não respondeu de pronto, né? Eu falei, pronto. Aí lascou, porque ela é muito... bate pronto. A resposta é rápida, né? Na ponta da língua. E aí, coisa rara em mulher, né? Mulher geralmente não é assim, né? Só que não. Imagina. E aí eu falei, rapaz, demorou demais pensando. Aí ela... Bom, mas... Como é que seria isso? Eu falei, não, eu tô falando largar tudo, largar nossa vida aqui... Aí a gente ia pra lá, não ia ter plano de saúde. Uma filhinha de 2 anos. A arte, velho. Um ano e meio, na realidade. Não tinha completado 2 ainda. Aí eu falei, ó, não vai ter plano de saúde, a gente vai passar uma vida difícil lá. Não vou. Olha, hoje o que a gente ganha aqui dá pra nos dar uma condição de vida bem tranquila. E era bem tranquila mesmo. Pra você ter ideia, isso aqui é um outro episódio. Mas assim, o que eu... A minha retirada mensal em fevereiro de 2003, quando eu senti esse chamado para fazer teologia, era 10 vezes mais do que o meu primeiro salário como pastor em 2008. Recebeu, Ítalo? Com inflação e tudo. Então, assim, a gente tinha uma vida muito tranquila. E aí eu toquei aquele terror, né? Não vai ter isso, não vai ter aquilo e tal. Tal. E tentando... tentando colocar a resposta. Já falando pra dizer assim, não tem como. E aí, já tentando ver se ela pegava a visão e falava, vai, tá certo, é isso mesmo, não vamos não. E, rapaz, ela ficou. Quando eu terminei de falar tudo, ela disse... Eu não sei o porquê que você tá me fazendo essa proposta. E pra mim também não importa muito. Eita. Só quero que você saiba que aonde você for, eu irei. Maria! Recebeu, destruiu, acabou aí, com a raça aí de foi uma o primeiro só, tapa. Falei, receba. ela falou assim, onde você estiver, eu vou estar. Rapaz. Se for aqui, se for lá, se for nessa condição, se for debaixo de uma ponte. Ela começou a descrever o que for. Eu vou estar com você e vou lhe apoiar. Aí eu falei, mas você entendeu bem? Você ouviu essa parte? Você sabe. E aí ela... Depois dela ter dito isso, aí eu contei o que tinha acontecido no sábado. Falei, aconteceu isso. E depois de eu narrar tudo o que aconteceu, né? Primeiro eu perguntei, falei direto qual era a ideia, né? Mandei a real de cara, pá.
para poder ver se ela retroagia. Mas aí, depois que ela deu a resposta dela, eu contei toda a história, desde o sábado à noite até a quarta-feira. Sim. E aí, depois que ela ouviu a história, ela falou assim: olha, nunca quis, nunca idealizei, nunca sonhei com isso. Mas se isso é Deus quem está fazendo, pode contar comigo, eu vou estar com você onde você estiver e tal, tal. E aí terminou essa primeira etapa. Eu já fui me arrumar para o trabalho já com aquele baque na cabeça, né? Já meio zonzo, né? Parecendo que tinha tomado um cruzado de direita e fiquei assim meio zonzo ainda. E fui me arrumar, tomar banho, tal, sair para trabalhar. Nessa ocasião, além das farmácias, a gente já tinha aberto também alguns laboratórios de análises clínicas, né? Já tínhamos 7 unidades de laboratório de análise clínica em Salvador e tínhamos entrado recentemente em um outro ramo, que era um mercadinho de bairro. Sim. Um mercado médio, né? De médio porte. E que ficava em Cajazeiras. E eu ia para lá, para esse mercado no dia. Quarta-feira de manhã. Saí para o mercado, eu falei, já sei, no caminho eu vou passar na casa do segundo. Quem era o segundo? Irmão Paulino. Irmão Paulino, quem era? Irmão Paulino era uma referência de espiritualidade, de cristianismo, ainda é para mim, né? Hoje, ali da igreja de Cajazeira 8, que era a nossa igreja de origem, a igreja que eu fui batizado, que nos casamos, tudo, né? Que dedicamos nossa filha, toda a nossa igreja, a nossa igreja de origem. E aí, o irmão Paulino, ele tinha sido obreiro bíblico, né? Tinha passado alguns percalços, tinha tido alguns aborrecimentos. Eu falei, então é a pessoa certa para eu poder perguntar e me tirar da cabeça. E aí liguei para ele no caminho, estava no caminho para o trabalho. Eu falei, Paulinho, o senhor está em casa? Tá, eu vou dar uma passadinha para falar contigo. Ah, tá bom. Parei no caminho para o mercado, parei lá na casa dele. Sentou, foi coisa rápida, ele sentado assim de frente para mim. Só que ele estava no sofá, eu aqui no outro. Eu falei, Paulinho, estou pensando em largar tudo para poder fazer teologia. O que você acha? Aí ele parou assim, encostou, cruzou a perna e disse assim, ó, Murilo, teologia não é profissão, é vocação. Você já tem sua profissão. Para que você está procurando fazer teologia? A não ser que seja um chamado de Deus. Porque se for um chamado de Deus, aí eu lhe digo, não pense em fazer nenhuma outra coisa. E aí, a segunda pancada do dia, né? A segunda pancada do dia. E aí ele falou mais um pouco. Aí eu contei, mais uma vez, narrei a história do sábado até aquele dia. E ele disse tranquilamente que achava que eu deveria ir, tal. Olha, você sabe. Ele tentando me alertar para as coisas que eu tinha alertado para minha esposa, né? Você sabe que você vai ter que abrir mão de bastante coisa. Olha, você sabe que ser pastor na igreja adventista não é igual ser pastor nas outras denominações aí afora e tal, e que muitas vezes já tinha alguns casos, né? Não é generalizado, mas vez ou outra a gente vê alguma situação diferente nesse aspecto, né? Sim. Da remuneração do pastor, diferente na igreja adventista, né? E aí ele tentou me dissuadir ou falar tudo isso, mas ao mesmo tempo dizer, olha, mas se for um chamado, você não vai conseguir ter paz fazendo mais nenhuma outra coisa. E aí terminamos, oramos, e eu fui pro trabalho, fiquei o dia inteiro com aquela coisa na minha cuca, né? Voltei para casa naquele dia e fui para o culto. Eu estava coordenando o culto naquela quarta-feira à noite, como ancião, cuidando ali. E quem estava na escala era o meu pastor Aliomar, bigodão, barão de Cotegipe. Ele, muito sistemático, né? Para poder você marcar. Você quer a visita, você tem que marcar, agendar, tal. Tudo muito sistemático, muito organizado, fantástico. E ele tinha tido uma história muito interessante, que ele já tinha partilhado, inclusive para a gente em reuniões com os anciãos, no púlpito. Ele vem de uma família de uma base muito sólida, é uma família muito bem estruturada socialmente e financeiramente, e ele havia sido preparado pela família, estudou nos melhores colégios
em preparação para ser um diplomata. Então a família tinha uma carreira para ele. Sim. Quando ele, de repente, resolve abdicar dessa carreira que a família sonhou para poder ser pastor da igreja adventista. E eles aí não entenderam, foi um escândalo na família, foi um absurdo para a família. E ele já tinha mencionado isso. Eu falei, cara, esse é o cara. Vou conversar com ele. Ele vai dizer que não é por ficar na minha aqui. E aí eu fui para a terceira. Quer dizer, na quarta noite ele estava lá pregando. Quando terminou, ele estava na porta. Veja, quarta-feira à noite, quase 9 da noite, despedindo os irmãos na porta. Eu falei, pastor, ele todo metódico, sistemático. Eu falei, pastor, eu preciso falar um assunto com o senhor. O senhor pode passar lá em casa hoje? Já. Você entendeu, né, Ítalo? Você entendeu? Rapaz, Eu querendo todo jeito assim. todo jeito. Aí ele falou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Acho que ele foi assim, ficou naquela guerra entre os sistemas, né, na mente dele e aquela pergunta. Ele disse, tá bom, Murilo. Quando eu terminar de despedir os irmãos, eu passo lá. As rasteiras. Aí eu falei, poxa vida. Eu falei, ó, pastor, mas se tiver tarde. Não, terminando aqui, eu passo lá, tá bem. E aí ele foi, subiu lá no apartamento, conversamos, apresentei também a pergunta para ele, sem contar o que aconteceu. Para ele eu não precisei contar o que aconteceu, só apresentei como é que foi para o senhor, tal, como é que foi a sua experiência. Estou pensando em deixar aqui, né, os negócios, a família, para poder fazer teologia, etc, etc. E aí, mais uma vez, assim, ele reafirmando que ele não se arrependia em nada e que ele disse, olha, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter paz fazendo nenhuma outra coisa, porque o chamado foi muito claro para mim. E se o chamado está sendo claro para você, você entende que Deus está lhe chamando, desista, você não vai conseguir ter paz e descanso em nenhuma outra coisa. Você pode até ser bem sucedido, mas você não vai ter paz. E aí foi a terceira, né? Eu fui dormir naquele dia já com esses 3 golpes, mas eu falei que eram quantos? 4. Quem era a quarta pessoa? Sua né? mãe. Nenhum deles. Era a pessoa que me deu estudos bíblicos, Irmã Jota. Eita. Irmã Jota foi a pessoa que escancarou, descortinou assim a Bíblia, tirou as escamas dos olhos, era impressionante. Eu ia fazer estudo na casa da Irmã Jota, e ela marcava dia de sexta-feira à noite. Eu falei, é o dia que eu posso. Eu também colocava um bocado de dificuldade, é o dia que eu posso. Então ela deixou de ir para pequeno grupo, etc, para poder me atender. Ela, vem mais cedo, vem fazer o pôr do sol aqui. Eu falei, tá. Aí fui lá fazer o pôr do sol e depois tinha um lanche gostoso. Ela preparava pão integral, aquela coisa, a gente comia e vamos pro estudo. Pá, pegava na mesa da cozinha aquele mesão de madeira. Meu amigo, era Bíblia e pau. 7, 8, 9, 10, 11. Eu cheguei a sair da casa de Irmã Jota 12 e meia da noite estudando a Bíblia. Sede, perguntando, questionando. E essa mulher, usada por Deus, um instrumento de Deus, essa mulher. E aí ela ia descortinando assim, parecia que ia arrancando escamas diante dos meus olhos. E ela dizendo, não, é porque, olha, só pode, aquelas orientações, né? Não, o estudo não pode demorar muito, só pode ser um estudo por vez, etc. Mas eu estava com uma sede de conhecer. E eu perguntava, eu questionava, mas e por que isso e isso daqui e tal, e Bíblia. E tudo fez muito sentido para mim. O estudo que ela deu para mim, para você ter ideia, foi o estudo de Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, depois Apocalipse e tal, e lá vai. Caldo grosso. E essa é uma pessoa de referência, ainda hoje é uma pessoa de referência espiritual muito grande para mim. E a quarta era ela. Só que tinha um detalhe. Ela tinha se mudado de Salvador e morava em Ipupiara, uma cidade. Você tem Ceabra, lá na Chapada Diamantina. Tem Lençóis. Sabe onde é Lençóis? Sim, sei. Depois tem Ceabra. Aí depois de Ceabra, antes de Botirama, tem uma entrada para Brotas de Macaúbas. É depois de Brotas de Macaúbas. Ipupiara são 700 e poucos quilômetros de Salvador. Maria. Já tinha um pouco mais de 1 ano e meio que eu não via a Irmã Jota. Não via, falava esporadicamente ao telefone. Ela tinha, na ocasião, 2 filhos morando em Salvador, Ronald e Alice. Quinta-feira, eu saí para trabalhar. Quando eu volto do trabalho,
à noite. Eu estava tranquilo em casa, já tinha até esquecido dessa quarta pessoa, não estava nem preocupado não estava nem com um pingo de pressa de ligar para ela, né? Uhum. E quando estávamos ali cuidando das atividades da noite, o interfone toca. Quando eu atendo, ela... Já. Rapaz, quase que o interfone cai da minha mão. É sério. Eu parecia que tinha visto uma assombração. Sayonara na sala perguntou: Oxi. quem é, Murilo? Eu não conseguia responder. Murilo, quem é? Eu falei: você não vai acreditar, é Jota. Aquela alegria, porque marcou nossa família. Sim. Mas eu não tava, eu tava espantado, né? Aí a minha reação foi: você tá fazendo o quê aqui? Aí ela disse: é assim que você me recebe? Aí eu: não, desculpa, é que eu tô assustado e tal. E aí ela subiu, perguntei: o que você tá fazendo aqui? Ela: não, muito envolvida no Clube dos Bravadores. E ela disse assim: não, é que sábado vai ter uma investidura lá no meu clube. Será quinta-feira? Era sábado. Sábado vai ter investidura. E eu tinha buscado alguns emblemas lá, alguns emblemas e também especialidades, e não tinha lá no campo. Naquela época, tinha a Associação Bahia e tinha surgido a Bahia Sul. Então elas tinham que vir aqui, né? Ou mandar, tinha uma regional lá, mas a regional não tinha. Sim. Então ela saiu na quarta-feira à noite de ônibus, chegou quinta pela manhã em Salvador, foi na associação comprar o que precisava comprar, foi na rua resolver algumas coisas que precisava, e ela iria voltar para a rodoviária para pegar ônibus quinta-noite e chegar sexta de manhã em Ipupiara. E mesmo ela tendo 2 filhos em Salvador, ela não foi ver nem o filho nem a filha com os netos, ela foi nos ver. Por que será? Aí quando ela disse o que tinha sido, eu falei: mas você não vai ver os meninos? Não, eu não vim ver vocês. Aí eu falei: eu tenho um assunto para conversar com você. Ela: o que é? Quando eu apresentei o assunto, ela estava no sofá de frente. Ela deu um pulo que quase cai no meu pescoço aqui, né? Me agarrou. meu filho, vai e tal, aquela coisa, aquele estímulo. E naquele momento eu entendi que era de fato um chamado de Deus para minha vida. Teria uma das conversas mais difíceis com meu irmão. Eu não tinha deixado meu irmão por nenhuma outra proposta, mas o assunto agora era diferente, né? Não era um propósito de trabalho, era um plano de Deus para minha vida, e eu fui conversar com ele e foi uma das conversas mais difíceis, né? Falei chorando, literalmente, que estaria deixando, digamos assim, mas que era por uma razão que eu não tinha como lutar contra, né? Então esse foi o contexto em que eu decidi fazer teologia, mas também estava tão decidido que eu liguei para o IAN depois dessas 4 perguntas e falei assim: olha, eu estou querendo ir aí estudar teologia. Era fevereiro, vestibular era só em outubro, né? Aí a pessoa: não, senhor, tem um vestibular, se fazer outubro. Não, eu preciso ir agora. Como é que eu faço para ir semana que vem? A moça: não, senhor, o senhor não entendeu. Não contente com as 4 pessoas. Tinha que achar alguma coisa. Mas aí esperamos em outubro para esse vestibular. E aí, de fato, durante todo esse período, várias coisas foram acontecendo. Perdi meu pai nesse ínterim. Meu irmão descobriu um golpe violento que estávamos tomando na empresa por parte de alguns funcionários. Eu tinha um carro que tinha acabado de vencer o seguro. Estava naquele período de renovação, acho que mais uns 30 dias. Estava fazendo cotação, etc. Sim. Minha irmã bateu o carro, deu PT, eu perdi o carro sem seguro. E aí, bom, foram várias coisas acontecendo ao ponto de pessoas mais próximas dizer assim: vem cá, será que você não está entendendo que não é para você ir? E aí ficou aquela dúvida, né? Ficou aquela dúvida, mas Deus foi confirmando ao longo daquele ano em vários momentos, e aí a gente decidiu, de fato, deixar tudo e ir para o ministério.